Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você sempre junto com a gente, a partir da 1h30 da tarde, o programa ao vivo com as personalidades, os destaques aqui da nossa Baixada Santista e do Brasil, que passam aqui pelas nossas bancadas diariamente para debater, para discutir, para aprofundar junto com você os temas, os assuntos que fazem a nossa pauta aqui regional, claro, e também os temas de interesse nacional. Lembrando que o telefone está sempre aberto, 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, opine a respeito dos assuntos colocados em discussão, não é? Envie aí a sua pergunta e o seu comentário também. E pelas redes sociais, à sua disposição, para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Comigo nesta edição do Painel Regional, aqui à minha esquerda, o Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente. Ao lado do Heraldo, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB aqui de Santos, e à minha direita, sempre com satisfação, recebendo o advogado e articulista, o nosso Vicente Cassione. Na abertura do painel, você confere sempre com a gente aqui as manchetes dos jornais parceiros do painel regional, como é o caso do Diário do Litoral, parceiro de todos os dias. Está aqui a manchete na capa: Dilma libera 500 milhões em emendas ao Congresso. O governo busca estabilidade política junto aos parlamentares. O aporte deve ser repassado este mês. Vamos ver que resultado vai ter isso, né? Heraldo recebe aqui, repassa ao Banha também um exemplar do DL, e o Cassione ganha o Diário do Litoral desta quarta-feira, não é? E do mesmo grupo de comunicação, o Gazeta de São Paulo circula por todo o estado, aqui na Baixada também, Vale do Ribeira. Está aqui a manchete: latrocínios crescem 25% no estado de São Paulo em junho. E abaixo, logo abaixo dessa manchete, você vê aqui a foto polêmica, né, que deu aí origem a N comentários políticos ontem. No interior de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin protegendo a presidente da República, Dilma Rousseff, da chuva, não é? E aí comentários mil, entre eles um tucano peso pesado, não é, da oposição, protegendo aí a presidente da República nesta crise toda que o país enfrenta, né? Passo aqui ao Gazeta, ao Heraldo, ao vereador Banha. Também, Cassione, por favor, recebe aqui o seu Gazeta de São Paulo. E a gente já vai agradecendo e cumprimentando aqui os companheiros de bancada desta edição do painel. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, professor Cassione, vereador Banha e a nossa querida Daniela. Vereador Banha do PMDB, mais uma vez com a gente aqui no painel regional. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde, doutor Heraldo dos Santos, professor Cassione, a jovem Daniela. E fico grato pelo convite de hoje de manhã, um café amigo com a mesa seleta no Santa Marta, onde convidam a voz uníssona no Santa Marta. O Cassione precisa tomar esse café com esse círculo de amigos. Muitas ideias e ideais rondam naquela mesa, Cassione, e dentre eles lá, Vladimir da Orla, o Walter da Poupa Farma, o nosso amigo Conforte, doutor Tremura. Fala, Cassione precisa fazer parte desse seleto grupo. Eu sei que ele é um homem que não tem muito tempo, mas manda ele vir aqui pelo menos uma vez por semana, que ele vai completar aí uma série de ideias que nós temos para ele. Eu falei, tá bom, eu vou fazer esse convite no programa. Muito bem. Se eu for, o grupo deixa de ser seleto. Imagina. Você só acrescenta, é a cereja do bolo. Tudo bem, né, Cassione? Tudo bem? Uma boa tarde aos caríssimos telespectadores, ao vereador Banha, ao Heraldo, a você, Boturão, a Daniela e ao pessoal da mesa do café. Agradeço as referências que foram feitas à minha pessoa. O telefone está aberto para você entrar em contato conosco. A Daniela confirma daqui a pouquinho. Pelas redes sociais também, facebook.com/painel regional TV. A gente está sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real, não é? O programa encerrado vai para o YouTube e você vai ver como preferir os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Quem acompanha a nossa produção e a sua participação, sempre atenta, Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Daniela? Tudo. Boa tarde, Boturão, vereador Banha, doutor Heraldo, doutor Cassione. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando nessa tarde de quarta-feira. Nosso Facebook já está aberto esperando por você. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Assuntos não faltam, não é? A gente tem aí
assuntos importantes ligados à saúde. A Santa Casa clama aí, mais uma vez, por aporte financeiro. Temos aí a questão da cariação de ontem com o Alberto Seff, o Paulo Roberto Costa, sabatina ao Rodrigo Janot no Senado da República. O Cassione ficou muito atento e quer um espaçozinho para falar sobre isso, vai falar já na sequência, né? Mas, para variar, né, ver aí uma cena absolutamente absurda, né, dos Estados Unidos, uma repórter sendo assassinada ao vivo, né, de um cinegrafista no estado da Virgínia, uma emissora afiliada à rede CBS. Tem um vídeo aí, né? Se puder soltar, a gente vai soltar uma vez, né? Aqui não é programa policial, nem a gente quer audiência a todo custo, de maneira nenhuma. É um fato jornalístico profundamente lamentável, né? E que nos faz pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, o que acontece, afinal de contas, com o ser humano, né? É o vídeo pronto aí, Gustavo já deu o ok, né? Pode soltar aí desse crime, desse ato horroroso, né, que houve lá no estado da Virgínia com a repórter, com o cinegrafista da TV afiliada à rede CBS. Está pronto aí? Muito bem. To provide a better experience, we're saying tourism. We want the people that come here to say that was experience. We're saying tourism. We want the people that come here to say Imediatamente a direção da... Aí, os vídeos de colado, né, que estava aí, a gente acabou ouvindo acionar o áudio novamente. Então, a edição, a direção de imagens corta, né, e volta para a âncora completamente estarrecida com aquilo que viu ao vivo e sem maiores informações, né? Mas, evidentemente, que obviamente que ela só pensou o pior, né? Ficou assustada e boquiaberta com aquilo que viu ali com a sua repórter. Morreu o cinegrafista Adam Ward, 27 anos, e a repórter Alison Parker, de 24 anos, dessa afiliada da rede CBS no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O governador da Virgínia já se pronunciou a respeito do caso, dizendo que um ex-repórter da emissora, né, foi demitido e aparentemente tinha uma relação amorosa com a repórter, né, revoltado que estava, desgostoso da vida, teria praticado esse crime, já que quando a câmera foi ao chão, foi possível identificar pela imagem o cidadão. E o que se passa na cabeça de um sujeito desse? Vai entender. São as tragédias do cotidiano, né? O cidadão, para cometer um gesto translocado desse, precisa estar realmente muito abalado, né? Completamente fora de si. Mas aí é aquela questão, se foi realmente uma questão passional, é aquele maldito sentimento de posse que as pessoas têm em relação a outras, né? E aí fica realmente difícil controlar. Muito bem. Banha, dá para falar alguma coisa sobre isso aí? Simplesmente lamentável. A gente fica chocado não só de assistir imagens como essa, de mostrar, infelizmente, a realidade que se passa no mundo. Muitas pessoas só rotulam o país em que se vive, o que se mora, o Brasil. Mas isso está acontecendo nos 4 cantos do planeta, Cassione. E a gente vê que juízo de gente não é nada. No primeiro momento, eu lamento ter acertado se a versão que você está transmitindo agora é correta. Quando eu vi a cena, no primeiro momento, eu disse, isso é um crime passional. Alguém atirou primeiro no cinegrafista para não ser filmado e depois atirou na moça, porque ela recebeu 6 tiros, o cinegrafista 2. O cinegrafista primeiro é o primeiro a ser alvejado para que não filmasse o executor. Então foi um crime passional, mas com uma certa dose de, vamos dizer assim, frieza. Né? Não, o crime passional nem se foi realmente isso. O crime passional, na verdade, nem sempre é cometido estando o criminoso em estado de desequilíbrio. Ao contrário, muitas vezes ele é premeditado e muitas vezes ele é cometido com frieza. Chama-se de crime passional porque, na verdade, envolve uma relação de paixão ou de amor, entre aspas, que é o apelido errado que se dá à paixão. Então, o indivíduo que num determinado momento resolve se vingar ou porque perdeu o objeto da sua posse, porque nesse tipo de relacionamento tem gente que não tem uma relação com a pessoa afetiva, tem uma relação de propriedade, uma relação de posse.
ou gente que não tem condição de ter a frustração da perda, não sabe assimilar a perda. Ninguém nasce ligado a ninguém na vida, nem a mãe. A primeira coisa que a criança tem em relação à sua existência quando nasce é o cordão umbilical cortado para mostrar que todos nós somos absolutamente solitários e individuais no nascimento e na morte. Eu não tenho dúvida que foi um crime passional, eu disse na hora, porque a gente vê que ninguém vai executar ali o repórter e o cinegrafista sem atingir a entrevistada. Se fosse um maluco que estivesse atirando em todo mundo, atiraria também na mulher que estava sendo entrevistada. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que era isso, e você está confirmando agora, dando a versão que era já imaginável no primeiro momento. Muito bem. Dando sequência aqui, evidentemente tem N assuntos para a gente debater, vamos tentar falar dos mais importantes, os mais ligados aqui à região, né? Eu posso trazer, e você doutor? pode falar exatamente, o Rodrigo Janot está sendo sabatinado no Senado, me parece que 99% dos senadores vai confirmar, não é, a permanência dele no cargo de Procurador-Geral, é isso? Isso. Procurador-Geral da República. Eu né? assisti Uma exceção, trecho, né? Eu assisti um trecho da sabatina. E no trecho que eu vinha assistindo, eu estava com náuseas, porque alguns senadores só faltaram lamber o chão por onde o Janot passava, né, ou passou. O Aloysio Nunes, tíbio, o Aécio, vergonhosamente bajulador do procurador, todos fazendo homenagens, antecipando inclusive o seu voto de aprovação, até que o senador Fernando Collor de Mello teve a palavra, olhando nos olhos do Janot, porque o Aécio olhou para a mesa o tempo todo, que não levantava nem os olhos para olhar para o procurador, que se Aécio Neves manteve... foi citado ontem, né, na Pois avaliação do... Estava mansinho como um cordeiro abatido. E o Janot o tempo todo com ar assim altaneiro, sobranceiro, altivo, até que o Collor, olhando nos olhos dele, disse várias coisas, e não disse mais, mas ia dizer mais tarde, porque ele pediu a reinscrição, disse várias coisas. Disse que o Janot advogou, quando era subprocurador-geral da República, contra uma empresa estatal, o que é vedado por lei, e num caso ligado à Petrobras. Disse que o Janot contratou sem licitação uma empresa, que, se não me engano, é Ortene, por quase R$1 milhão, e depois a Procuradoria da República, não o Janot, processou uma outra autoridade, que eu não sei qual era, porque contratou essa mesma empresa sem licitação, enquanto que a Procuradoria, sob o comando do Janot e ele pessoalmente, contratou essa empresa sem licitação. E o Collor ainda disse, imagine, se fosse um prefeito de uma cidade do interior, o que teria acontecido com ele, contratando uma empresa que não era de notória especialização, né, para trabalhar para a Procuradoria sem licitação. Mas ele fez mais. Denunciou o Janot de ter nomeado para chefe de cerimonial uma mulher que teria que ter obrigatoriamente, pelo cargo, curso superior e não tinha. E a justificativa é que era prestígio para a causa pública. E o Collor disse assim, podia ser prestígio para causa de outra natureza. Pública não era. Olhando na cara do Janot. E o Janot, nessa altura, já coçando o nariz, a boca, aquela pose que ele estava tendo, ele já começou a se mexer todo. E quem mexe 50 anos com a advocacia sabe quando as pessoas estão incomodadas, quando estão sendo inquiridas. Mas não acabou aí. Ele mostrou que o Janot alugou uma mansão de mais de 1.400 metros quadrados. Diz o Collor, não bastam os 2 toletes de vidro
da Procuradoria da República em Brasília, alugou uma casa de 1.400 metros quadrados, uma mansão, né, por um preço absurdo, e negou isso e depois o Collor desmascarou. E, para terminar, enquanto eu pude ver, mostrou que o Janot tem um primo procurado pela Interpol, um criminoso, portanto, internacional, que ele escondeu o Janot numa casa dele de praia. E isto é crime de favorecimento pessoal, previsto no Código Penal. Você não pode esconder um criminoso, salvo se for seu filho, seu pai, seu avô, ascendente ou descendente. Porque aí a lei não iria exigir que você entregasse o seu filho. Mas ele escondeu o primo numa casa, procurado e na lista vermelha, na luz vermelha da Interpol. Isso só em 10 minutos o Collor disse tudo isso dele, olhando bem para ele e ele totalmente embaraçado. Portanto, a sabatina no Senado não existe. Existe a sabatina feita pelo Fernando Collor de Mello, que já tinha dito que ele era um F da P, né? E a gente viu na televisão isso, e agora recentemente, anteontem, disse que era um sujeitinho à toa. Coerente. Ou seja, coerente com o que o Collor faz e pensa, ele esculhambou o procurador e só com esses dados já não poderia passar na sabatina do Senado. Enquanto o Collor fez o papel dele, os outros todos, inclusive da oposição, ficaram ajoelhados diante do altar onde estava o Santo Janot prestando o seu depoimento de cima para baixo. ou seja, não sobra absolutamente ninguém. Né? Se tudo isso que o Fernando Collor colocou for correspondente à verdade, a gente pode acreditar a princípio que sim, né? Estava com documentos na mão. Documentos na mão, é complicado. Mas provavelmente ele seja aprovado, né? Como para se perpetuar no cargo, seguir no cargo de Procurador-Geral da República. Quero ver se a imprensa vai dar a repercussão devida ao que o Collor fez. Acho difícil. Porque ele ainda acusou, disse para ele, jornalistas mandaram para o senhor uma interpelação dizendo, é prática correta sua estratégia, vazar informações sigilosas? É prática correta, é estratégia sua, vazar determinadas informações privilegiadas para determinados meios de comunicação? Será que esses determinados meios de comunicação vão passar isso no Jornal Nacional hoje? Uma boa pergunta, né? Vai ligar uma linha direta com o William Bonner para a gente saber qual é a pauta do Jornal Nacional logo mais à noite. E o curioso é quer que comentar sobre isso ainda não? Só um detalhezinho curioso que há alguns meses atrás o Janot falou do Renan. E agora, quando apresentou a lista, Estão namorando. só tinha o Collor, né, e o Eduardo Cunha. Quer dizer, será que o Renan também foi santificado em razão de o Janot estar naquela casa de anjos hoje? Vocês estão levantando a hipótese do Procurador-Geral da República estar jogando para o governo? Não só o procurador, como o Renan, e a articulação do Supremo Tribunal Federal e do próprio governo na pessoa da presidente Dilma. Aliás, esses encontros que aconteceram recentemente tudo indicam isso, né? Reunião em Portugal. Secretos, Buenos Aires, em Portugal. Almoço da Dilma com 5 ministros do Supremo. Né? Então, tudo isso conspira, ou será que a gente também está inventando a teoria da conspiração? Muito bem. Vereador Banha, fez aí as suas anotações, pois não? Não, a gente vê que o Senado, uma hora, quando é para sabatinar um integrante do Supremo Tribunal Federal, demora 12 horas, conversa, manchetes nos jornais, dá aquele calor, aquela sensação de que não, tem que passar por aqui, mostra toda aquela firmeza, entre aspas, que o povo pensa que vai ter, da representatividade, porque o Senado, ali é que se traça os destinos do Brasil, junto com o Congresso Nacional. Aí vem, agora, o homem que se diz o guardião da moralidade, passar para ser sabatinado. Agora são 2 pesos e 2 medidas.
como diz o professor Cassione, parece que recepcionaram o homem com chá com brioche, renderam loas aí, o guardião da moralidade. Tapete vermelho. Tapete vermelho e festas e loas só enaltecendo. Então era só uma formalidade, mais uma efeméride, mais um congraçamento para anunciar o futuro procurador. E quando foi nomeado o representante do Supremo, que por lá ficou 12 horas, onde o Renan media forças, onde o Renan botava a espada no peito do cidadão, aí depois de 12 horas, acomodou, não, vamos nomear, passou na sabatina para mostrar naquele instante que o Senado era uma força representativa. Então, Cassione, o que se esperar de um Senado desse, entre aspas, borra-bota, e que se esperar daqui para frente do homem, que é hoje o paladino, junto com o Sérgio Moro, que é colocado e endeusado como o guardião da lei, o que a gente pode esperar nesses próximos capítulos? Não sei, grande coisa, com certeza acho que... Eu vou esperar o que estou esperando desde o começo. Eu conheço essa novela, já vi todos os capítulos dessa novela. Tem que chamar o Silvio de Abreu para ele inventar um epílogo, um final diferente da novela que termina sempre do mesmo jeito. A gente conhece muito bem. São os calhordas, os covardes, os medrosos, os eunucos que estavam lá hoje, todos despidos da cintura para baixo e de costas, para receber o Procurador-Geral da República. O intervalo e o painel regional volta já já, hein? Está de volta aqui, participações sempre importantes. O Heraldo José conosco aqui à esquerda, ao lado do Banha, vereador do PMDB, o nosso Vicente Cassione e a Daniela, com algumas perguntas já chegando. Vamos abrir então o espaço rapidamente, tem muitas perguntas aí dos telespectadores. Quais são os temas aí e para quem são, Daniela? Pois não. Pergunta do Luiz Leite. Vereador Banha, seu partido lançará um candidato direto para prefeito? Existe a possibilidade de você sair candidato direto a prefeito ou o PMDB fará coligação ao PSDB? O pessoal já está pegando pesado, assim, logo de cara, hein? O PMDB, primeiro tem que saber o que ele quer, né? Por enquanto, o diretório aqui em Santos, depois da morte do Marcos, o diretório em Santos é governado por uma junta governativa, não tem diretório, não tem praticamente... Junta provisória, né? Não tem autonomia. E o que se foi falado com o prefeito, na última tratativa do diretório da Executiva Estadual, é que havia a intenção, a vontade de o PMDB coligar com o PSDB, ou fazendo até, quem sabe, a sua vice-prefeitura. Mas isso tem muito pano para manga, mas o ideal, e é o que eu tive a minha coerência, sempre preguei nos bancos do PMDB, partido que não tem candidatura própria nasceu morto. E partido que não joga não tem torcida. Muito bem, está falado então, né? Mais alguma participação rápida para a gente aqui, Sim, Daniel? do UEL. Como pode alguém fazer uma obra de arte de 5 metros em um VLT e ninguém vê? E muito menos o posto policial que fica ali do lado. Muito bem, vamos aproveitar então o gancho da pergunta do telespectador UEL, né? E tem uma reportagem da equipe do painel, né, exatamente sobre esse assunto, sobre esse tema. A arte que foi feita, o pessoal chama de pichação, mas aqui não é pichação, aqui foi uma arte, não sei se dá para ver aí o que ficou, porque cobriram o trem todo, né? Então, não sei como é que foi possível isso, mas acho que não vai dar para a gente mostrar as fotos que os jornais mostraram, né? Vamos acompanhar então, né, Daniela? Isso, eu estive em frente ao VLT conversando com a população justamente sobre a pichação e também sobre o atraso nas obras. Acompanha na matéria. Acho que é uma forma errada, né, de manifestação, de protesto, né? Acho que tem outras formas, né, das pessoas se manifestarem, né? Então tá errado porque acaba, né, gerando mais gasto, né? É perda de tempo, né? Porque tem que pintar novamente, fazer a limpeza. E em relação às obras, né, do VLT, eu acho que é muito complexo, né? Porque envolve assim várias questões, né? Questões ambientais, né? Mas assim, eu acho que o importante é que está saindo, né? Está saindo, as pessoas, pelo menos o trecho até aqui a Pinheiro Machado, né? As pessoas estão
aproveitando, porque está em teste ainda, né? Aqui realmente ao mesmo tempo que é uma tristeza, a gente não sabe como entender isso. Se é realmente, se foram vândalos, mas vândalos não são capazes de pintar tão bem quanto foi pintado e botar a palavra superfaturado. Eu acho que todo mundo tem que pensar bem, pensar 2 vezes nisso que aconteceu. Pode ser briga partidária, pode ser tanta coisa. Agora, de qualquer maneira, isso não é maneira de se fazer nada, nem para se protestar, e se é uma coisa de vândalo, é sempre... Olha, não sei se é uma coisa de vândalo, porque o vândalo pegaria lá o equipamento dele, né? Faria um X, faria uma sujeira danada. O Cassione foi vítima disso lá várias vezes, né, para as paredes do seu escritório lá no centro de Santos, né? E pichação é uma coisa, né? Agora, o que foi feito ali foi uma arte. Os caras escreveram realmente essa frase aí, superfaturado. Em inglês. Mas com foi uma arte, né? E provavelmente a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, eu não sei. E devem ter passado ali umas 2, 3, 4 horas, sei lá, fazendo aquilo. O Aldo Neto, ontem, participando aqui do programa, detonou a polícia militar, não é? E dizendo até que o comandante-geral devia fechar aquilo ali, demitir os policiais, porque não serve para absolutamente nada, porque permitiram aquilo nas barbas ali da polícia, uma obra de arte, como eu disse, que não pode ser feita. É impossível você fazer aquilo em 15 minutos, 20 minutos, né? E aí, senhores? Vendo as composições cobertas, me veio a imagem daquele desfile da Beija-Flor no Rio de Janeiro, que eles traziam num carro alegórico o Cristo Redentor. A igreja não gostou, né? Proibiu, né? Proibiu, e o Joãozinho 30 não teve dúvida. Cobriu o Cristo lá com aquele plástico preto e o desfile se realizou. Agora, em relação ao evento, eu também não considero pichação. Pichação, ela tem uma conotação mais de danificar. E ali eu acho que quiseram chamar atenção para um determinado tema aí de superfaturado. Se tá ou não superfaturado, cabe às autoridades investigar. Agora, o fato é essa obra vem sendo anunciada há 30 anos e a descrença de que os trenzinhos ou os bondinhos, como diz o Mantovani Calejão, venha correr nos trilhos, vai uma distância muito longa. Você bateu no ponto exato com relação a essa insatisfação. Nada justifica tal ato aqui, nós não temos nem essa irresponsabilidade de ficar orientando ou acatando tal manifestação, passando a mão na cabeça de quem faz um ato desse contra o patrimônio público. Até porque, no final das contas, sai no bolso do trabalhador, sai no bolso do contribuinte. Infelizmente, Cassione, não sai do bolso dos governadores, que não tem transparência na hora de colocar os projetos e no trato da coisa pública, os desencontros de projeto que nós vimos ao longo desses 20 anos, os erros de logística, os problemas ambientais, os custos elevados. Não é nada. Nós alijamos de um processo de desenvolvimento, falando aqui, como diz a garotada hoje, o papo reto. 9 cidades ficaram praticamente à mercê da sorte durante 20 anos. Por quê? 30. Buscavam seus empregos na região. Onde é a região rica? Queira ou não, é Santos, é na cidade. Como é que eu vou contratar um funcionário de Piruíbe, Itanhaém, Pedro Toledo? Ele tem que pagar 5, 6, 10 conduções. Ele vinha de graça, Cassione, por aquele trem. O trem era velho, o trem era arcaico. Se comprasse um outro trem até que o planejamento ficasse. Mas não, extirparam, acabaram com o trem, acabaram com a ferrovia, acabaram com essa ligação. As cidades padeceram porque a riqueza deixou de chegar nessas cidades. E comumente, quando não tem transporte, quando não tem essa conurbação entre as cidades, acontece a falta de circulação de dinheiro e acabou pagando com o quê? Com o pouco desenvolvimento que aí está e 20 anos. Vai para frente, vai para trás, vai passar aqui, vai passar ali. E essa acidez, o povo não aguenta mais de tanto emolumento, tributação que se paga. E uma obra tão simples como essa, Cassione, demorar 20 anos, é para tirar o sarro, é para tentar abalar qualquer estrutura de qualquer ser humano
Porque não é possível demorar 20 anos para fazer um sistema de bondinho, como diz aí o nosso querido Mantovani Calejão. E só para completar, eu acho também que isso foi um sinal de revolta, né, das pessoas que estão vendo ali os trens parados e o VLT não funciona. Olha, eu não vou dizer que aplaudo a atitude do grafiteiro, mas eu entendo completamente o que ele fez. Em primeiro lugar, quando você vai fazer uma ferrovia, ou você vai implantar um sistema de transporte sobre trilhos, a primeira coisa que você faz é a linha férrea. Você põe os trilhos. Depois você põe ou edifica as estações. Depois as demais instalações, fiação elétrica, etc, etc. Depois que estiver tudo pronto, você coloca o trem. Tá certo? Aqui inverteram a ordem. Colocaram o trem antes dos trilhos. Colocaram o trem antes do momento em que ele começaria a funcionar. Ele deveria ter começado a funcionar há bastante tempo. Não começou. Aí colocaram o trem como se fosse uma espécie de objeto artístico em exposição. Aquilo ali está ali só para se exibir. Contemplação, né? Não é? Só para chamar atenção. Você passa a ver aquilo parado, não está funcionando. Então, se o trem estivesse funcionando, é claro que o grafiteiro não ia conseguir fazer o seu trabalho com o trem em movimento. É claro que se o trem estivesse funcionando, ninguém iria tomar atitude nenhuma de protesto. Agora, o trem não funciona. O trem fica parado. Patrimônio público exposto não apenas ao grafiteiro, porque podia ter aparecido alguém ali para fazer disparos de arma de fogo dentro da calada da noite, ou para jogar pedras, ou para fazer um vandalismo muito pior. Então, o que acontece é o seguinte: a administração não cumpriu o prazo. Houve muitas coisas que não estão explicadas em relação a esse VLT. O VLT não funciona. Os passageiros não têm condição de usá-lo. E ele está ali parado fazendo o quê? Ao relento, exposto a tudo isso. Porque não precisa ser um protestante. Podia ser um bando de moleques que, por brincadeira, se aproximasse daquilo e resolvesse entrar, quebrar um vidro para poder invadir e assim por diante. Deram mole, como se costuma dizer. Né? E, de certa maneira, isso chamou atenção para que todo mundo veja que as inaugurações no Brasil são feitas antes de as obras estarem concluídas. É o tal negócio de inaugurar o que não existe. Inauguram o que não existe, o grafiteiro não grafitou, porque não há VLT. Existe ali um monstrengo parado indevidamente em exposição pública naquele lugar. Outros grafiteiros virão, a menos que a polícia apareça. Mas eu não acho que aparece, porque ontem eu vindo de Guarulhos para cá, passei em 3 postos da Polícia Rodoviária Estadual. 3. Parei no primeiro, parei no segundo e parei no terceiro. Os 3 postos da polícia, do Rodoanel, os 3 postos na Ayrton Senna e no Rodoanel, os 3 postos fechados absolutamente sem um policial rodoviário sequer. O pessoal precisa descansar. Quem também, que estava tomar ali? Um café. Não, um sujeito da EMTU tomando conta. Falei, cadê os policiais? O que você está fazendo aí? Estou tomando Tomar um conta. café. Tomando conta do quê? Então, É o mesmo da obra. Esse MTU é o mesmo dessa obra aí do VLT. Do VLT, É é. verdade. O MTU está em todo lugar, hein? Mas ali não tinha nem esse... está tomando conta da cidadão. rodovia, da guarita, não, da edificação da Postinho, polícia né? rodoviária.
num trecho que está sob supervisão da Ecopista. Olha aí. Porque Ecopista, Ecovias, não sei o quê, todos esses ecos, não é? São só ecos realmente, quer dizer, não tem nada de concreto, é eco. E agora estão ecoando os gritos da tristeza, Cassione. Mais de 600 funcionários demitidos por essa empresa que nós batemos aqui diariamente, onde se locupletou de uma área de Cubatão de 500 mil metros quadrados. Pegou dinheiro do BNDES. Tinha mais de 2.000 pessoas trabalhando nos seus terminais. E agora, crise chegou, o primeiro que paga o pato. Primeiro, usou o dinheiro do Fundo de Amparo do Trabalhador. E agora, mata o trabalhador porque não está tendo movimento. Vamos mandar eles embora. Será que aí também não cabe a mesma saída que foi feita com a JBS? A JBS pegou dinheiro de todo mundo. Aí começou a demitir. Quando falaram, olha, não vai ter mais dinheiro, recolheram um pouco a folha de pagamento. Porque quando estava, e já está, Cassione, a venda, a Ecopátio, aí, a Ecolog, do grupo da Ecovias, que tem um terminal, que ganhou um terminal da noite pro dia, já colocou à venda esse terminal. Ou seja, ganhou o dinheiro, investiu em área imprópria, especulou, tirou o emprego, o pão da boca do trabalhador e agora põe à venda. Eu acho que cabe uma intervenção nesse ato por parte aí dos nossos procuradores da República, por parte do promotor de justiça, para saber onde foi esse dinheiro, como foi viabilizado e como é que põe à venda um imóvel que pertence à própria cidade de Cubatão. Mas para demitir, Cassione, não pensaram duas vezes. Quero deixar aqui, meu caro Heraldo José dos Santos, antes do nosso intervalo, né, o meu pesar pelo falecimento de mais 2 emissoras de rádio aqui na cidade. É verdade. A Cultura AM e a Cultura FM. Né? As 2 emissoras agora juntas vão reproduzir programas da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? Então, você, Banha, que participou de inúmeras vezes dos debates, que eu tive o prazer também de ser um dos apresentadores ao longo do tempo. Cassione foi muitas vezes, Heraldo, não sei se teve essa possibilidade também de participar lá. Tive algumas vezes. Os debates que pegavam fogo naquele horário, os deputados, prefeitos, enfim, vereadores, enfim, secretários municipais, secretários de Estado e tal, que iam lá na rádio, participavam, aquela coisa toda, né? Agora você vai sintonizar ali o FM Cultura e o AM Cultura e vai ouvir, não é, as sagradas informações da Igreja Universal. Paulo Mansur deve estar se virando do avesso no túmulo, né? Intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta aqui na sequência do nosso painel regional, aqui com o Heraldo, com o vereador Banha, Vicente Cassione conosco e a Daniela atenta aí aos telespectadores que ligam para cá. Pois não, Daniela? Pergunta do Rodrigo, do Jardim Boa Esperança. Cassione, o que você achou da conduta do Joaquim Barbosa quando era chefe do Supremo e o que acha do Joaquim Moro agora? Moro. Agora. Juiz Moro. Do juiz Sérgio Moro. O Moro, aparentemente, até agora, ninguém tem nada para falar sobre ele ou contra ele. Então, a gente não pode, pura e simplesmente, presumir que todo mundo não presta. Principalmente no caso dele, que exposto como ele está, se tivesse alguma coisa que ele devesse, já teria aparecido. Agora, o Joaquim Barbosa fez, evidentemente que fez, uma revolução na maneira de agir do Supremo Tribunal Federal. Embora ele tenha sido midiático, embora ele tenha, às vezes, atropelado, embora às vezes ele tenha se preocupado mais com a própria imagem, e isso ele fez durante o processo do mensalão e fez na saída, porque ele era moço o suficiente para permanecer lá, e saiu até hoje, ninguém entende por quê. Então, apesar de tudo, não se levantou contra ele nenhuma acusação que não fosse a de ser vaidoso e complexado. Foram as únicas coisas que poderiam ser ditas contra ele. Não veio à tona nada além disso. Mas eu prefiro que
as pessoas vaidosas e complexadas façam o que ele fez, do que outras pessoas tão ou mais vaidosas que se fingem de humildes não façam o que ele fez ou façam o contrário do que ele fez. E o Supremo sempre teve gente para fazer exatamente isso, o contrário do que o Joaquim Barbosa fez. Ele passou um pouco dos limites? Passou. Era descontrolado? Era. Tinha lá os seus surtos? Tinha. Mas não sei se na mão de outro nós teríamos ido mais fundo ou tão fundo quanto ele foi. Dou-lhe o crédito de ter mexido naquilo que ninguém mexia. E isto serviu de exemplo e está servindo de exemplo para que outros façam a mesma coisa. E a gente espera que um dia o Brasil, que tem quase 250 milhões de habitantes, possa ter pelo menos uns 210 milhões na cadeia e 10 milhões em liberdade. Já seria um grande avanço. Sem dúvida. Do jeito que está indo, vão 240, 230 milhões para a cadeia e ficam aí uns 10 ou 20 milhões em liberdade. Professor, e a decisão recente dos conselheiros da OAB Paulista de cassar o registro do ministro Zé Dirceu, do ex-ministro Zé Dirceu? Eu acho correta, absolutamente correta. Nenhum advogado que tenha uma condenação criminal por crime de corrupção poderia ter inscrição válida na OAB. O duro é que nós temos muitos advogados que são corruptos na profissão. Não adianta, porque eu vou dizer sempre aqui o que é para ser dito. Tem muito advogado que é corrupto na profissão, não fora dela, e tem a carteira, e com a carteira faz isso. Vimos ainda ontem a notícia, nesta semana, né, de desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo colocando em liberdade membros do PCC na base da sacanagem, em conluio com o escritório de advocacia de São Paulo, que eu conheço muito bem. Esse, por exemplo, esse advogado desse escritório, era um que já deveria estar no gancho, pendurado na suspensão do direito de advogar. Muito bem. Na sequência, Daniela, mais participações aí com a gente? Sim. Pergunta do Antônio Mendes Braz. Banha, quando é que o Wi-Fi dos ônibus vão funcionar e quando é que eu vou poder sair do trabalho às 2 da manhã e ter ônibus para chegar em casa? Eu moro no Ilhéu Alto e depois de 1h15 da manhã o 102 não circula mais e não tem ônibus que sobe o morro. Eu preciso descer na Jovino de Melo e ir a pé. A mesma coisa para quem mora no bairro da Vila São Jorge, que o 184 não circula depois da 1h15 da manhã. A palavra é a própria CT, porque se deixa, se cobra, se acata uma tarifa que, no meu ver, é uma tarifa que não condiz com a realidade de Santos. Se todos os ônibus têm lá que ter o Wi-Fi, o Bluetooth, o ar-condicionado, que tenham, no mínimo, o ônibus para o itinerário correto e que esse ônibus, já diga, circule e que possa atender a demanda dos passageiros da cidade. Agora, cabe a CT, tudo no Brasil precisa ser fiscalizado, cobrado e multado, porque ele é um poder que está sendo ajustado com a concessão do serviço coletivo, e se há concessão, precisa ter a fiscalização. Mas a resposta vai ser padrão, vereador. Vão dizer que não tem demanda para colocar um ônibus naquela linha ali. Não tem demanda. Não tem demanda. É sempre assim. E você abre os jornais, está lá. Não. O povo reclamando. Olha, assessoria de imprensa, não há demanda, estudos, não sei o quê. Eu lembro o Antônio Manuel de Carvalho ensinando a fiscalização da CMTC. Ele colocava 3 ou 4 fiscais naquele tempo. Mas tem a empresa municipal também. Então, mas ele fiscalizava ele mesmo. Ele colocava um fiscal na Ana Costa, um fiscal no Canal 2, um fiscal na Zona Noroeste. Aquele fiscal, no final do dia, Cassiane, ele passava e elencava todos os carros por número, que hora que passou por lá e tudo. Existe hoje. Temos tecnologia hoje. Hoje tem GPS, tem o Wi-Fi, tem o Bluetooth, tem a tecnologia, tem o radar, tem tudo. E onde que é? Como é que passa? Agora, vê se ele quer tirar da linha 42,
Vê se você quer tirar do circular 7, 8, 25. Essas linhas são mais 4. rentáveis? Não, isso não interessa. Agora, o coitado do São Manuel, o coitado lá no Piratininga, o coitado no Rialto e o trabalhador do Porto, Cassione, que tem que ir do 40 a Alemoa, às vezes até a pé. Essa história de não ter demanda tem solução para tudo. Nos países civilizados, quando você tem um horário tardio, quando você está nas horas mortas, não é, da noite, você não vai ter o mesmo volume de ônibus circulando que você tem nos horários de pico. É evidente, não tem sentido nenhum. Mas é uma prestação de serviço público. E a prestação de serviço público não pode parar. É a mesma coisa que você disser assim, vai muito menos gente aos prontos-socorros às 4 horas da manhã do que, por exemplo, no fim de semana às 3 horas da tarde. E daí? Você fecha o pronto-socorro? Não. O que tem que fazer é horário marcado. Tudo bem. Há linhas que têm pouco movimento por causa da pouca demanda em determinados horários. Faz com hora marcada, como em qualquer lugar do mundo. Você vai em capitais do mundo, você sabe que o ônibus número 95, que faz a linha de tal lugar a tal lugar, passa a cada 5 minutos. E não há dúvida nenhuma, você vai lá para o ponto e ele, a cada 5 minutos ele passa ali. Então, se você marcar horário, de 15 em 15 minutos vai passar o ônibus, ainda que ele não vá cheio, que ele vá vazio, isso entra na compensação do ônibus cheio que passa nos horários de pico, nas linhas de maior demanda. O que ele ganha a mais aqui, ele tem que custear aqui. É para isso que o concessionário do serviço público existe. Ele não existe para prestar serviço público na hora que ele quer, no horário que ele quer, quando o lucro é maior. Porque todos os outros passageiros que têm suas carências têm direito ao serviço público também. Isso é óbvio. Olha, só para a gente não deixar passar... Né, Piracicabana, vamos dar o nome aqui para todo mundo. Os médicos da Santa Casa de Santos já estão ensaiando aí um novo movimento, não uma paralisação, não é nada disso, né? Pelo menos o que a gente está conseguindo identificar aqui. Né? Os salários continuam atrasados, falta de material, falta de equipamento, essa coisa toda, não é? E a diretoria financeira da casa já disse que 94 milhões prometidos pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro, aqui em Santos, na vistoria ao Hospital dos Estivadores, o vereador Banha estava lá, não é? Acompanhou as declarações dele, está liberado pela Caixa Econômica, mas o dinheiro não chegou ainda. 94 milhões não chega, não dá, porque o rombo é de mais de 150, 160 milhões, alguma coisa assim. Então, eu não sei o que vai acontecer. Pode chegar a 200, pode chegar a 300, pode chegar a 400 milhões e não vai resolver o problema da Santa Casa. O remédio será mais amargo do que se imaginava. Esse negócio de tem dívida, olha, quanto é que eu devo? Vou pagar? Não. Tem encontro de contas, tem que negociar juros, tem que restabelecer meta, renegociar a dívida, tem que ter uma auditoria da entrada, do portão de entrada. Quando a gente já olha o Cristo de braços abertos, já começa a fazer auditoria dali, até o fundo da Santa Casa, até o telhado, e ver o que deve para o fornecedor, o que é do plano de saúde, o que é do SUS, o que é do médico, a folha de pagamento é sagrada. E dentro disso, mostrar, olha, governador, autoridades, nós atendemos 29 cidades, nós temos aqui uma demanda reprimida ainda para atender alta, baixa, média complexidade. Santos não pode pagar essa conta sozinha. O Estado diz que não quer pagar. E a União também diz que não tem dinheiro. A Santa Casa tem uma parte. Como é que vai fazer e vai montar esse quebra-cabeça? Agora, essas pessoas que lá estão governando hoje, eu acho mais fácil falar assim, olha, não tem dinheiro, o que precisa ter dinheiro? O governo já se manifestou. Eu acho que vamos ter que ter aquela dura palavra, Cassione, que eu não gosto de usar, que me lembra, remete aos tempos do chumbo, que é da intervenção e vai ser a única saída para saber o que acontece realmente com essa cofre boca de lobo
da Santa Casa, que entra, mas precisa ser prestadas as contas que devem ser prestadas. Muito bem, vamos fechando aqui o nosso painel regional, agradecendo sempre aqui o Heraldo, o vereador Banha, o nosso Vicente Cassione e, claro, a Daniela, que está sempre conosco, de segunda a sexta, acompanhando você, a nossa produção. Estamos juntos, sempre 1h30 da tarde, reprise agora no horário normal, às 8 da noite. E nos finais de semana, Painel Weekend vem em 2 edições, sábado 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Obrigado.